e o maior movimento de paz do século XX têm em comum. É uma ironia fascinante, para falar a verdade. Pois é. Curiosamente, a resposta é o exato mesmo manual de instruções. Quando a gente tenta entender os extremos absolutos da nossa espécie, O poder de destruir mundos inteiros e o poder de libertar nações sem disparar um único tiro. exato, a gente acaba sempre esbarrando nas mesmas águas filosóficas. E é impressionante observar como a mente humana lida com esses dois extremos, né? De um lado, a ciência moderna nos dá ferramentas de uma precisão, tipo, impecável. Uhum. Mapas de satélite, GPS, tudo mais. Isso. Se a gente quiser mapear uma metrópole enorme, a gente usa satélites. Desenhamos uma grade cartesiana com ruas bem definidas, coordenadas exatas, rotas super claras. Tudo é perfeitamente visível, mensurável e categorizado. A engenharia, basicamente, nos diz onde estamos e para onde vamos sem margem de erro. Sem erro algum. Mas então, o desafio muda completamente de figura. Muda, porque a gente tenta dar um passo além e mapear algo infinitamente mais complexo do que uma cidade, que é o desejo humano. Nossa, sim. É aí que a coisa complica. Complica demais. A psicologia profunda do que realmente queremos da nossa breve passagem pela vida e, de repente, aquele mapa super preciso da metrópole, ele simplesmente se desfaz completamente. A gente entra num território totalmente nebuloso, né? Cheio de contradições. Exatamente. Onde aquela bússola da lógica pura começa a girar sem parar para todos os lados. Mapear a alma desafia qualquer coordenada matemática. E é por essas águas profundas e meio caóticas que a gente vai navegar na nossa imersão de hoje. Com certeza. O nosso foco hoje é uma seleção riquíssima de excertos daquela aclamada obra As Religiões do Mundo, do acadêmico Huston Smith. Um texto fantástico. Nós vamos mergulhar na introdução do livro e, mais especificamente, naquele capítulo brilhante sobre o hinduísmo. E a nossa missão com essa análise profunda é justamente destilar a essência de como essa tradição milenar mapeia a psicologia do desejo humano. Que acaba sendo um verdadeiro atalho, né? Ajuda muito a entender por que buscamos o que buscamos todos os dias. Uhum. E o material de base tem uma premissa nossa, maravilhosa logo no começo. O autor argumenta que a civilização contemporânea alcançou feitos deslumbrantes na tecnologia, mas que o verdadeiro teste de fogo do nosso século não é a exploração espacial ou a inteligência artificial. não é. O grande teste é a nossa capacidade de levar as crenças dos outros a sério. O texto até traz uma imagem muito poderosa do Nietzsche. A metáfora dos dançarinos cósmicos. Essa mesma. Nietzsche diz que somos convocados a nos tornar dançarinos cósmicos. A ideia é a gente ser profundamente enraizado nas nossas próprias identidades, mas com a leveza necessária para girar e ver o mundo através dos olhos de culturas milenares. E sem julgamentos precipitados, o que é o mais difícil. Com certeza. Essa leveza do dançarino cósmico é essencial para entender o método do autor. E a forma como esse livro foi concebido moldou completamente o estilo da escrita dele. Tem uma história de bastidor muito legal sobre isso, né? Tem sim. O Huston Smith não sentou para escrever um manual acadêmico poerento, focado em decorar datas de concílios ou batalhas de séculos atrás. A gênese desse material foi, na verdade, uma série de televisão que ele apresentou. Sério? Uma série de TV? Pois é. E na televisão, a dinâmica da atenção é brutal. O produtor da série foi totalmente implacável com ele, avisando que se a apresentação se perdesse em abstrações teológicas chatas por 30 segundos, o público simplesmente ia mudar de canal. Caramba, a regra dos 30 segundos. Isso força qualquer um a ir direto ao ponto. Exato. Essa pressão forçou o autor a pegar conceitos filosóficos de uma densidade absurda e ancorar tudo isso imediatamente na realidade prática. Ele precisou usar exemplos reais, poesia, dilemas do nosso dia a dia. Por isso ele estabelece aquela regra clara de que o texto foca apenas nos melhores momentos das religiões, nas tradições e sabedoria delas, o que faz todo sentido quando a gente pensa no propósito geral da obra. Porque um relato histórico tradicional teria que incluir
Muita coisa pesada, né? Teria que ser um relato super balanceado, incluindo todas as falhas institucionais, a corrupção, as guerras horripilantes justificadas em nome do divino, as superstições. Tudo de ruim que a gente já sabe que aconteceu na história. Sim, mas o pressuposto dele aqui é que as instituições humanas inevitavelmente falham. Só que a sabedoria destilada no núcleo dessas tradições. A filosofia pura, né? Isso, a filosofia pura. Ela sobreviveu por milênios justamente porque captura algo que é fundamentalmente verdadeiro sobre a condição humana. Eu gosto muito de pensar nisso usando uma analogia que o próprio texto traz. É tipo um curso de apreciação musical focado só nos grandes gênios. Ah, excelente analogia. Se o objetivo é compreender os picos da criatividade humana na música, o estudo vai se concentrar nas sinfonias de Beethoven, nas composições de Bach, de Mozart. Com certeza. Ninguém gasta semestres inteiros da faculdade analisando as composições medíocres ou muito ruins, que também foram escritas na mesma época. Pois é, o foco é a genialidade pura que sobreviveu ao teste do tempo. E, para demonstrar que essa sabedoria não é só uma teoria distante e bonitinha, o texto nos apresenta aquele paradoxo histórico incrível sobre o impacto do pensamento hindu no mundo moderno que a gente mencionou no começo. Sim, voltando àquela história do Novo México. Em julho de 1945, o Projeto Manhattan atinge o seu clímax. O momento mais tenso da ciência moderna. Exatamente. O J. Robert Oppenheimer está lá no deserto observando o teste Trinity, que é a detonação da primeira bomba atômica da história. A luz simplesmente cega o horizonte inteiro. O rugido varre a paisagem de uma forma assustadora. E nesse momento de poder destrutivo absoluto, a mente do cientista não se volta para, equações de fissão nuclear ou termodinâmica. Não de jeito nenhum. A mente dele se volta para um épico hindu milenar, o Bhagavad Gita. E ele recita intimamente aquela frase famosa. Tornei-me a morte a destruidora de mundos. Exato. A psique humana, diante do abismo total da aniquilação, só conseguiu encontrar linguagem para expressar aquilo nessa tradição antiga. Nossa, isso é de arrepiar. E no exato extremo oposto do espectro humano, o texto nos leva a Mahatma Gandhi. Um contraste perfeito. Um homem de estrutura super frágil, que pesava menos de 50 quilos, cujas posses materiais, todas juntas, não valiam nem $2 no momento em que ele morreu. E mesmo assim, esse homem liderou o maior movimento de desobediência civil da história da humanidade. Enfrentando o gigantesco Império Britânico inteirinho, sem usar um pingo de violência. E adivinha qual era o manual de instruções diário dele para buscar a verdade e a ação política? Precisamente o mesmo texto, o Bhagavad Gita. O mesmo texto. Ele não só usou isso para inspirar a independência da Índia, como também redefiniu toda a estrutura social do país. Ele chamou os intocáveis de Harijan. Que significa o povo de Deus, né? Isso. Uma filosofia que, olha só, mais tarde ainda cruzaria oceanos para fundamentar todo o movimento dos direitos civis liderado por Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos. Que só revela a amplitude absurda desse repositório de conhecimento. Se o mesmo texto exato serve de espelho para o ápice do poder científico de destruição em massa e também para a libertação social suprema de um povo inteiro, a questão central que fica gritando na nossa cara é: o que, afinal, essa tradição tem a nos dizer sobre a nossa vida comum, a nossa rotina diária e os nossos desejos normais? E o ponto de partida do mapa hindu para a psicologia humana é chocantemente pragmático. Eles não começam com grandes mistérios cósmicos. Eles iniciam a investigação com a pergunta mais elementar e simples possível. Que é: o que as pessoas querem? Exatamente. O que a gente quer. E a resposta dada pelos textos hindus derruba muitas expectativas que nós temos aqui no Ocidente. Eles afirmam de forma super simples e direta: você pode ter o que deseja. É uma permissão quase assustadora. E o primeiro impulso natural, o ponto de partida biológico de qualquer ser humano quando ouve isso, é a busca pelo prazer. O hedonismo básico. Exato! E eu confesso para você que, ao ler isso, eu tive um momento de confusão.
porque aqui é onde fica realmente interessante. A gente não costuma associar as religiões orientais à renúncia total, ao ascetismo extremo, à rejeição dos prazeres físicos. A imagem que vem à cabeça é sempre a de monges isolados em cavernas punindo o corpo, não é? Essa imagem do asceta magro e recluso punindo o próprio corpo é um estereótipo muito forte no Ocidente. Mas o material que estamos analisando é extremamente cuidadoso ao desconstruir isso logo de cara. Como eles abordam isso, então? A filosofia hindu clássica não repreende o instinto do hedonismo de forma alguma. Há um reconhecimento muito claro e sóbrio de que a nossa biologia humana já vem de fábrica equipada com reatores sensíveis de dor e prazer. É natural. Faz sentido, é como o corpo funciona. Portanto, buscar o prazer é visto como uma fase supernatural, inteligente e, veja só, até encorajada. Desde que, claro, as regras básicas da moralidade sejam respeitadas para você não sair causando danos aos outros. A mensagem inicial é uma validação da busca pela alegria sensorial. Vai, aproveite. Certo, a permissão está dada. Vá ser feliz. Mas a observação genial que se segue a isso é onde a complexidade psicológica realmente começa. Onde o mapa começa a ficar detalhado. Isso. O mapa hindu alerta que se houver um amadurecimento psicológico contínuo na vida da pessoa, ela eventualmente vai perceber que o prazer é uma meta demasiadamente trivial. Fica pequeno com o tempo. Fica. O grande problema do prazer físico ou sensorial não é que ele é mau, é o seu isolamento. Ele é intensamente privado. O texto até resgata uma citação brilhante do filósofo Kierkegaard. Ah, a metáfora do oceano. Sim. Ele descreveu a vida dedicada exclusivamente à busca do prazer como um oceano sem fundo. A pessoa tenta lançar a âncora repetidas vezes, buscando alguma estabilidade na próxima viagem de férias, no próximo jantar caro, na próxima experiência sensorial intensa. Só que a âncora nunca toca o fundo. Ela desce, desce e não encontra chão firme. Nunca. E o resultado final, totalmente inevitável desse estilo de vida, é um baita tédio existencial. E é exatamente quando esse tédio se instala, quando o prazer deixa de ser o suficiente para preencher o nosso horizonte de expectativas, que a bússola do desejo aponta rapidamente para um novo norte. Qual seria esse novo norte? Nós entramos na fase do sucesso mundano, que engloba aquela tríade famosa de riqueza, fama e poder. O grande sonho contemporâneo, né? Pois é. E mais uma vez, a tradição hindu não condena a ambição. Querer ser bem-sucedido, ter um grande impacto no mundo e ser reconhecido pelos seus pares é considerado parte do currículo normal da vida. É mais uma fase da escola. Exato. Contudo, o autor destila as 4 limitações implacáveis desse sucesso mundano. A primeira limitação é a sua natureza inerentemente exclusiva e competitiva. Como assim competitiva no sentido de jogo? Exatamente. Diferente da sabedoria ou da paz interior, que são coisas que podem ser multiplicadas e divididas com todos ao seu redor sem você perder nada, a riqueza e o poder são jogos de soma zero. Se uma pessoa ocupa o topo da pirâmide, outras necessariamente precisam ser empurradas para baixo. Você não pode compartilhar o poder absoluto sem diminuir a sua própria parte. Faz todo sentido. E a segunda limitação que eles apontam atinge em cheio o cerne da nossa economia moderna, que é o fato de que o sucesso é intrinsecamente insaciável. A linha de chegada nunca fica parada no mesmo lugar. Não fica. A psicologia por trás disso é o famoso efeito da linha de base que se move constantemente. A pessoa define uma meta financeira super ambiciosa e, olha só, ao alcançá-la, a satisfação daquilo dura talvez uns meses ou semanas antes que aquele novo padrão de riqueza se torne apenas o novo normal. E aí a pessoa já está exigindo uma meta ainda maior para sentir alguma coisa. O texto evoca uma imagem clássica, aquela do burro perseguindo a cenoura amarrada numa vara presa ao próprio arreio. Quanto mais rápido o animal corre, mais a cenoura avança para frente. Ele nunca vai alcançar. De riqueza acumulando mais bens é exatamente o mesmo que tentar apagar um incêndio jogando manteiga nas chamas. Nossa, tentar apagar um fogo com manteiga. É uma analogia visceral demais para a nossa compulsão moderna. E a terceira limitação expõe o problema do foco da nossa atenção. O sucesso mundano aprisiona toda a energia vital da pessoa em um eu excessivamente pequeno. Um ego apertado. Sim,
Quando a vida de alguém orbita única e exclusivamente em torno da própria conta bancária ou do próprio prestígio social, o mundo interior se torna muito claustrofóbico. Falta espaço para a grandiosidade da existência humana quando seu único assunto diário é a própria imagem, refletida no espelho do reconhecimento alheio. É uma prisão luxuosa, mas ainda assim uma prisão. E a quarta limitação é a fronteira final que absolutamente nenhuma conta bancária bilionária consegue cruzar. A morte. A efemeridade da vida. O sucesso simplesmente não sobrevive à morte biológica. É a dura constatação de que não há espaço para bagagem no momento da partida. Não tem como levar o status no caixão. E infelizmente não tem. E o autor resume essas duas primeiras fases brilhantemente, o prazer e o sucesso, com uma metáfora fantástica sobre brinquedos. Essa metáfora é perfeita para visualizar a transição. Não tem absolutamente nada de errado com os brinquedos de uma criança. É super saudável e esperado que uma criança de 5 anos fique fascinada por eles. A tragédia de verdade ocorre quando a gente observa um adulto em idade madura que simplesmente não desenvolveu interesses na vida além de bonetas e trenzinhos. Que no nosso mundo adulto ocidental se traduzem em carros esportivos de luxo, aplausos constantes e status social puro. Exato, os nossos brinquedos de adulto. E essa progressão inteira do prazer, e depois do sucesso, forma o que os hindus chamam de caminho do desejo. É uma espécie de esteira ergométrica onde a velocidade só aumenta continuamente e não tem botão de parar. Mas chega um ponto de saturação, não chega? Onde essas recompensas externas finalmente perdem o significado. O corpo biológico ali continua operando perfeitamente, mas a psique da pessoa exige uma transformação radical para não enlouquecer. Isso. É o momento exato em que a jornada humana transita do caminho do desejo para o chamado caminho da renúncia. Só que aqui temos um problema de vocabulário. Porque o termo renúncia carrega um peso cultural enorme para nós. Muitas vezes é interpretado como fracasso, como desistência da vida ou fraqueza. Mas a análise desse material revela uma dinâmica totalmente oposta, né? Totalmente oposta. A verdadeira renúncia hindu não nasce do ressentimento de um perdedor que falhou em enriquecer e, por causa disso, passa a desprezar o dinheiro para fingir virtude. A famosa fábula da raposa e as uvas. Exato. Não é isso. A verdadeira renúncia surge de uma vitalidade interna, transbordante que começa a exigir um significado maior para a vida. O foco da lealdade da pessoa muda radicalmente. O indivíduo deixa de servir a esse ego pequeno e passa a servir a comunidade ao seu redor. E a introdução do que eles chamam de terceiro desejo, que é o dever. O dever. E esse dever traz recompensas de uma ordem totalmente diferente das anteriores. Dedicar a sua energia à comunidade, ao bem-estar coletivo ou à justiça social gera um profundo respeito das pessoas, gratidão verdadeira e, fundamentalmente, gera o autorrespeito. A sensação maravilhosa de ocupar um lugar útil e digno na grande engrenagem humana, sabe? É uma fase super nobre da evolução pessoal. E algo capaz de sustentar uma vida inteira de propósito e dignidade. Mas tem um porém enorme aí. Eu percebi isso ao analisar a fundo a progressão. Tem uma constatação, até meio melancólica do texto. A princípio eu até questionei lendo. Como é que o serviço abnegado aos outros, ser uma pessoa boa para a sociedade, poderia falhar em saciar o nosso anseio humano? Parece a solução perfeita, né? Parece. Mas a resposta está na natureza tragicamente falha da própria história humana. A comunidade, que é o palco onde nós exercemos o nosso dever com tanto suor, é essencialmente a história em constante movimento. E a história recusa-se categoricamente a ser aperfeiçoada de forma definitiva. A história não tem linha de chegada limpa. Não tem. O mecanismo do progresso social é uma repetição constante e cansativa de soluções que logo geram novos problemas. A humanidade comemora e erradica uma doença terrível e a próxima geração já enfrenta uma nova pandemia ou crise global. E as reformas sociais, políticas, corrigem injustiças antigas com muito sacrifício e logo em seguida a corrupção institucional encontra novas brechas para explorar o povo. A história é basicamente um barco gigante com furos crônicos no casco. Você tampa um, abre outro.
E essa constatação dolorosa da imperfeição crônica da história conduz a consciência humana ao seu limite secular máximo. O texto cristaliza essa exaustão filosófica toda com uma citação marcante do Aldous Huxley. Ah, essa citação me pegou de jeito. Chega um momento em que se pergunta, até mesmo diante de Shakespeare, até mesmo diante de Beethoven, isso é tudo? É o peso do limite. Mesmo diante da arte mais sublime já criada ou do progresso social mais bem intencionado da história, o espírito humano finalmente percebe que a finitude do tempo e do espaço não consegue preencher aquele vazio infinito que ele carrega dentro de si. Isso é tudo? Quando a pessoa finalmente esgota as alegrias físicas, ganha os troféus da sociedade e ganha até mesmo os prêmios da virtude cívica ajudando os outros, o que resta no final do dia? O mapa hindu aponta então a sua seta final para o interior, revelando o que os seres humanos estiveram buscando de forma disfarçada e desesperada durante todas essas fases anteriores da vida. E, segundo essa tradição, o desejo final e absoluto do ser humano é triplo, não é? Exato. Ser infinito, conhecimento infinito e alegria infinita. Eles chamam esse estado final de libertação de moksha. Moksha? Isso. E a maior reviravolta intelectual de toda essa nossa imersão de hoje não é nem um mapeamento clínico desses três desejos em si, mas sim a afirmação categórica de cair o queixo de que nós já possuímos todos eles. Peraí, já possuímos? Essa é a quebra total de paradigma do livro. É um choque elétrico na nossa visão de mundo. Mas para entender isso direito, o material nos exige desmembrar dois conceitos fundamentais e muito antigos, começando pelo conceito de Atman. O que seria o Atman de forma simples? O Atman não é a nossa personalidade diária, não são as nossas memórias de infância, os nossos traumas ou o nosso nome no RG. É descrito na tradição como o eu oculto, o centro mais recôndito, profundo e intocado da consciência humana. É a faísca original lá no fundo. Isso. E o segundo conceito-chave é Brahma. Brahma representa a divindade última, o tecido infinito e fundamental de toda a realidade do universo. E qual é a conexão explosiva entre eles? A epifania central e revolucionária do hinduísmo é uma equação absurdamente chocante. Atman é Brahma. Caramba! O centro oculto e intocado do ser humano é feito da exata mesma substância da realidade infinita do universo material. O tesouro que a gente passou a vida inteira procurando exaustivamente do lado de fora, no prazer, no dinheiro e no aplauso, sempre esteve escondido no lado de dentro. Nossa, isso é maravilhoso na teoria. Mas, claro, ao processar essa ideia, a minha mente mais analítica e cética entra em choque direto com a realidade prática do dia a dia. Porque a lógica imediata protesta muito. Protesta como? Ué, se no centro do nosso ser reside, segundo eles, uma alegria inesgotável e um conhecimento infinito, por que minha experiência diária é marcada por frustração, horas a fio no trânsito, por ansiedade esmagadora sobre o futuro e por um medo real da mortalidade? É uma pergunta justa. E o texto antecipa isso. E ilustra esse abismo entre a nossa natureza real e a nossa experiência ferrada do dia a dia com uma analogia visual fantástica. A história da lâmpada. A lâmpada. A nossa essência infinita, esse Atman, é comparada a uma lâmpada hiperluminosa. Muito forte. Contudo, essa lâmpada brilha sob camadas absurdamente espessas de poeira, de lama e de sujeira. Que na vida real seriam as nossas distrações frenéticas com o celular, os nossos instintos animais de autopreservação, os traumas acumulados ao longo dos anos e aquela constante tagarelice chata do nosso ego na nossa cabeça, julgando tudo e todos, né? Exatamente isso. A luz radiante da lâmpada está lá no fundo, operando intacta. Mas a crosta de sujeira é tão grossa que impede completamente que o brilho infinito ilumine a nossa vida prática e o nosso humor de segunda-feira. Entendi. Então, o grande desafio prático da vida passa a ser única e exclusivamente a limpeza cuidadosa dessa lâmpada. Mas existe um risco enorme de interpretar mal essa busca pela libertação? Uma crítica que eu vejo ser muito comum. Há o risco do niilismo. Sim, porque ao ouvir que o ego e todos os seus desejos de controle causam dor e frustração, a solução mais fácil parece ser simplesmente adotar uma postura de total apatia. A pessoa pensa, bom,
Se as expectativas causam dor, eu vou parar de esperar qualquer coisa da vida. Vou sentar num canto e me desconectar emocionalmente do mundo para não sofrer mais. É uma armadilha intelectual muito comum. Mas o material de base argumenta veementemente que o hinduísmo autêntico não prega o niilismo emocional ou a letargia de um zumbi. O objetivo verdadeiro nunca é esmagar o seu ego até que ele diminua e desapareça num vazio inerte, mas sim expandi-lo vigorosamente até que ele consiga abraçar todo o universo ao seu redor. Isso me lembra o exemplo do mestre espiritual Sri Ramakrishna, que o livro traz. Ele ilustra essa diferença sutil entre a apatia zumbi e expansão cósmica de uma forma, nossa, inesquecível. A história da doença dele? Sim, o livro descreve o fim da vida do Ramakrishna no século XIX, quando ele infelizmente sofria de um câncer de garganta terminal. Durante um exame de rotina, o médico tocou na lesão na garganta dele, o que causou uma dor física excruciante aguda. E o que o Ramakrishna fez? Ele pediu só um momento de silêncio, alterou seu foco de consciência mergulhando nesse estado de luz infinita do Atman que a gente falou, e então virou para o médico e disse calmamente para ele continuar o exame. Ele simplesmente anulou o impacto do nervo. A dor física das células dele falhando já não alcançava mais a vastidão do ser dele. Ele via a dor de muito longe. E esse controle mental absurdo sobre a própria dor poderia facilmente indicar para um observador de fora um desapego extremo, né? Uma indiferença fria ao mundo material. Poderia parecer frieza, mas o contraste que destrói completamente essa ideia de indiferença fria ocorre logo em seguida na vida dele. Esse exato mesmo homem, que ignorava tranquilamente a dor terrível do próprio corpo sendo devorado por um câncer, uivou de dor psicológica visceral ao observar de longe dois barqueiros brigando fisicamente num rio. Ele sentiu a dor da briga de estranhos. A expansão da consciência dele era tão vasta, a lâmpada estava tão limpa que a dor emocional sentida por totais estranhos no mundo batia nele com a exata força de um trauma pessoal íntimo. A libertação dele não resultou na criação de um casulo de proteção egoísta para fugir do mundo, mas sim numa identificação total e corajosa com a grande engrenagem de dor e alegria da existência humana. Sabe, pensando em como trazer um conceito tão imenso desse para nossa percepção visual moderna, me veio à cabeça de novo aquela analogia muito boa da tela de televisão. Conta pra gente. Imagina uma tela gigante de televisão moderna de ultra alta definição exibindo um filme épico, daquelas superproduções cheias de cores estourando, drama e beleza. Tô imaginando. Agora imagine que, por um milagre, um único pixel microscópico dessa tela gigantesca de repente ganha consciência própria. Esse pixel minúsculo passa a vida inteira estressado, suando a camisa, lutando desesperadamente para brilhar na cor vermelha ou azul no milissegundo exato, sempre com muito medo de falhar. E pior, competindo com os pixels vizinhos para ver quem brilha mais forte. A existência inteira desse pixel é pura tensão e estresse. A famosa corrida dos ratos. Exato. A libertação final, o moksha de que estamos falando, não é o pixel desistir, se desligar da tomada e apagar a tela para sempre. É o pixel, de repente, dar um passo para trás na própria mente e contemplar a obra-prima colossal, o filme épico inteiro do qual ele sempre fez parte desde o início. O estresse ridículo de ser apenas um pequeno ponto de luz lutando por espaço desaparece instantaneamente diante da magnitude inacreditável do filme inteiro rolando. Não é fugir da vida ou apagar a luz, é ganhar olhos limpos para enxergar a vida na sua totalidade assustadora. Nossa, é uma excelente forma de visualizar o conceito. Isso amarra perfeitamente aquela progressão super elegante que os sábios antigos propuseram no começo. Nós observamos aqui hoje a espiral ascendente do comportamento humano. O mapa da nossa jornada. Isso. Vimos a inocência e o direito do prazer sensorial evoluindo naturalmente para a complexidade ambiciosa do sucesso mundano. Depois, vimos a exaustão inevitável desse sucesso se transformando na dignidade silenciosa do dever e do serviço à sociedade. E, finalmente, vimos as limitações da própria história empurrando a consciência para aquela libertação final gloriosa de reconhecer o infinito interior, o Atman.
E o mais bonito é que nenhum desses passos é considerado um erro, uma falha ou um pecado pela tradição. É só crescimento. Todos eles representam disciplinas válidas no longo e difícil currículo de amadurecimento da alma humana. E isso serve como um excelente instrumento de autodiagnóstico para todo mundo, não acha? Com certeza. Diante de um mapa tão claro das nossas motivações profundas, torna-se muito possível e até recomendável fazer uma pausa na correria e examinar honestamente a própria fase de vida atual. É válido perguntar a si mesmo no espelho qual é o brinquedo, que está demandando a maior parte da sua energia nesse momento exato. Em qual fase da esteira você está correndo? Isso! Há um desgaste profundo na esteira infinita da busca por status social no seu escritório. Ou talvez, o limite das recompensas sociais e financeiras já tenha sido atingido de certa forma, e o teto do seu quarto antes de dormir já começa a ecoar aquela pergunta perturbadora do Huxley sobre se isso é tudo que há para viver. E ter esse autodiagnóstico em mãos permite que o peso absurdo da ansiedade diminua consideravelmente, sabe? Porque remove o nosso julgamento interno sobre estar supostamente atrasado na vida. O erro mapeado pela tradição nunca está em ambicionar riquezas honestas ou buscar prazeres momentâneos no fim de semana. A verdadeira falha, o verdadeiro tropeço, está na ilusão de considerar que a jornada humana inteira terminou depois que você plantou a sua bandeira no topo de uma montanha social, ignorando totalmente a vastidão oceânica que ainda precisa ser explorada do lado de dentro da sua própria cabeça. Olha, isso nos deixa com uma provocação muito profunda para a gente levar para reflexão ao longo do dia. Porque se a premissa de que a nossa essência oculta já é completamente limitada for realmente verdadeira, a nossa definição contemporânea e engessada de crescimento pessoal precisa ser virada do avesso urgentemente. Como assim virada do avesso? É que atualmente a nossa cultura corporativa e digital nos ensina, dia e noite, que evoluir como pessoa significa somar coisas incessantemente. O sucesso de alguém é medido friamente pela quantidade de diplomas empilhados na parede, pela rede de contatos expandida no celular, pelas novas técnicas de otimização de tempo assimiladas e pelos ativos acumulados na corretora. A metáfora moderna que a gente engoliu é sempre a da construção civil, sabe? A gente passa a vida inteira tentando adicionar andares mais altos ao prédio infinito do nosso ego. Exigindo cruelmente que o indivíduo construa ferramentas de identidade cada vez mais caras e elaboradas para finalmente ter o direito de se sentir minimamente suficiente perante os olhos críticos da sociedade. Exatamente isso. No entanto, sob a ótica maravilhosa dessa sabedoria milenar que analisamos hoje, a jornada mais fundamental do nosso aprendizado pode não ter absolutamente nenhuma relação com a aquisição alucinada de novos elementos externos. Talvez, e isso muda tudo, a verdadeira evolução humana seja um processo lento de subtração em vez de adição. É o trabalho de limpeza. Sim, exige a coragem colossal de parar de correr enlouquecidamente atrás de novas credenciais externas para provar o seu valor. E, finalmente, suportar o silêncio do próprio quarto. Um processo contínuo, diário e super silencioso de pegar um pano úmido e pacientemente limpar aquela espessa camada de poeira e vaidade que sempre cobriu a lâmpada hiperluminosa que já existia ali no centro de tudo. No fim das contas, o tesouro que a gente tanto busca nunca esteve enterrado no fim de uma corrida exaustiva e competitiva. Ele só aguarda, com muita paciência, a gente ter a coragem de cavar sob os escombros das nossas próprias distrações diárias.